Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 5 de março de 2025. Uma quantidade interessante de jogos para essa quarta-feira. Bora aqui com o nosso filtro para a gente ser bem lucrativo nesse dia de hoje. Sempre se baseando em números e estatísticas, é assim que a gente trabalha no sexto de 3. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada. Por mais que vocês discordem das nossas tips, é muito importante vocês terem uma segunda opinião a respeito dos jogos e mais do que isso, muito conteúdo extra informativo que a gente passa aqui para vocês e também no nosso Instagram, @sexta de 3. Segue a gente lá e não se esquece que a meta para esse vídeo é de 120 likes. Clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar demais. O nosso grupo VIP tá aqui do lado, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, o melhor custo-benefício que você vai encontrar, muitos guias, e-books favoritos da noite. Todos os dias a gente passa as melhores zebras e também a gente sempre indica para vocês lá os favoritos da noite em relação à pontuação over, under, jogos mais perigosos para ficar de fora e o nosso guia de como apostar contra a favor de cada uma das equipes, beleza? Vamos começar aqui com Celtics e Blazers. Aqui o Boston Celtics é favorito para a partida, o Blazers joga fora de casa e vem num momento espetacular, eles vêm se defendendo bem, atacando bem, então certamente dá para pegar a vitória do Boston Celtics jogando em casa aqui, pagando um pouco melhor do que o 1,26, porque sim, eu acredito que os Blazers vão dar um pouquinho mais de trabalho do que o mercado acredita. Então fiquem de olho no ao vivo para trabalhar com a vitória do Boston Celtics, mas a gente vai trazer uma análise mais aprofundada falando de Hornets e Timberwolves, também Wizards e Jazz. Porque aqui a gente vai passar para vocês, né, uma duplinha, tá? A gente vai colocar aqui uma pontuação pagando em torno de 1,20 do Minnesota Timberwolves, que enfrenta um Charlotte Hornets que vem se defendendo muito mal. Vamos de mais de 106,5 pontos. E vamos duplar aqui com o handicap positivo esticado do Utah Jazz. Eu já vou adiantar que talvez essa seja a tip menos, digamos, com menos chance aqui de dar green, tá? É a que eu menos confio, digamos assim, dentro das que a gente vai passar hoje. Mas me acompanha aqui na análise, vê se você concorda com a gente e vamos de handicap de mais 12,5 para o Utah Jazz. Falando primeiro de como o Timberwolves pode ferir essa defesa do Charlotte Hornets. Nos últimos 7 jogos, os Hornets sofreram uma média de 123,3 pontos para os seus rivais, sofreram mais de 106,5 pontos em 6 dessas 7 partidas, e lembrando que nem sempre eles enfrentaram ataques assim espetaculares, e não jogaram nenhuma prorrogação para sofrer tantos pontos assim. O Minnesota, por outro lado, no recorte curto como esse, nos últimos 8 jogos, eles marcaram em média 118,1 pontos, marcaram mais de 106,5 pontos em 7 desses 8 jogos que fizeram, e eles marcaram pelo menos 116 nos últimos 3 consecutivos, marcando 123 ou mais aqui em 3 dos últimos 6 jogos. Então, a gente tem números muito interessantes nos quais recentemente o Timberwolves melhorou bastante ofensivamente. Se a gente for pegar aqui esse recorte de 8 jogos que foi o que a gente usou de base para essa nossa análise, nós temos aqui uma defesa do Charlotte Hornets que foi uma das 10 piores da NBA por 100 posses de bola, justifica bastante também esse nosso acima D. Mas falando a respeito de Jazz e Wizards, sim, o Wizards se reforçou, eles têm jogadores interessantes hoje como Chris Middleton, Marcus Smart, mas ainda é um time que pretende tancar, não tem vontade de vencer porque a visão deles é para médio e longo prazo. Então, a gente tem aqui um time que nos últimos 20 jogos perderam 15 e venceram 5. Só venceram adversários ruins, tá? Brooklyn Nets, Charlotte Hornets e depois Brooklyn Nets e Hornets mais uma vez, além do Minnesota Timberwolves. E esse handicap de mais 12,5 pontos, eles não cobriram aqui contra o Minnesota, nem contra o Charlotte Hornets, nos 15 jogos que eles perderam, é óbvio, e também eles não conseguiram cobrir aqui contra o Brooklyn Nets, ou seja, nos últimos 20 jogos, apenas em 2 eles conseguiram cobrir esse handicap, e o Utah Jazz, por mais que seja um time ruim, pouco confiável, nos últimos 9 jogos, eles venceram 3 e cobriram esse handicap aqui contra o New Orleans Pelicans, conseguiram cobrir contra o Portland Trail Blazers e também contra o Los Angeles Clippers, ou seja, em uma quantidade razoavelmente interessante das partidas que fez recentemente, além de terem vencido times melhores do que os que o Wizards venceram, vencendo o Minnesota, o Houston e também o Lakers, 3 times ali que devem estar nos playoffs ali da NBA ou minimamente no play-in. Quando a gente faz aqui um recorte geral, ofensivamente a gente está falando de um Wizards que é o pior ataque da NBA, o Jazz é o 22º e defensivamente os dois times são terríveis. Quando a gente fala de net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola, quantos pontos você faz menos quantos pontos você sofre, o Jazz é o 27º colocado, o Wizards o pior colocado de toda a NBA. Outro número interessante que a gente pode destacar é em relação à eficiência nos rebotes, isso ganha jogo, isso é muito importante. O Wizards é o 4º pior aproveitamento em rebotes na liga, enquanto que o Utah Jazz é o 5º melhor. Então, se tem uma coisa boa que esse Jazz faz, é conseguir ser eficiente na hora de pegar rebotes.
Quando a gente dá uma olhada aqui nas linhas de tradicionais, quando a gente fala aqui a respeito de field goal, né, que são os arremessos de quadra convertidos, a gente está falando aqui de um Washington Wizards que tem o terceiro pior aproveitamento da liga de field goal, e o Utah Jazz aqui está fora dos 10 piores. Também é muito interessante. Para finalizar, vamos falar aqui de tentativas de lance livre. O Utah Jazz é o oitavo que mais tenta lances livres na liga, enquanto que o Wizards é um dos 5 que menos tentam. Por que eu estou destacando isso? Porque existe uma estatística chamada For Factor, que simplesmente um dia algumas pessoas decidiram se reunir e falar quais são os 4 principais critérios que fazem uma franquia vencer um jogo. E eles chegaram à seguinte conclusão: a eficiência nos rebotes, especialmente os rebotes ofensivos, era muito importante. A eficiência no field goal, né, nos arremessos de quadra, também. Quando a gente fala aqui a respeito de quantidade aqui de arremessos de lance livre, isso também era muito relevante. O quarto fator estava relacionado ao índice de turnovers. Então, a gente tem aqui, quando a gente fala desses 4 factors, o único que ficou faltando a gente analisar era em relação aos turnovers. E quando a gente fala aqui de turnovers, aí sim, o Utah Jazz é pior do que o Washington Wizards, mas de todo o resto aqui, a gente tem um rebote melhor pro Jazz, críticas favoráveis a um Jazz que nem precisa vencer o jogo. Eles só precisam ou vencer ou perder de no máximo 12 de diferença. Beleza? Bom, agora vamos para o nosso segundo palpite. Vamos falar de Cleveland e Miami Heat. O Cleveland jogou ontem, né? Eles certamente vão estar cansados, porque tiveram um jogo que deu mais trabalho do que eles esperavam diante do Chicago Bulls. E o Bulls é um time que acelera muito o jogo. Certamente a defesa dos Cavs, que nem é tão genial assim, pelo menos em número de pontos sofridos por jogo como visitante, essa defesa dos Cavs deve sofrer um pouquinho a ponto de a gente vê o Miami Heat conseguindo contribuir para uma pontuação mais alta. Vamos dizer assim, de 220,5 pontos. Em relação ao ataque dos Cavs, dispensa apresentações. Mas vamos aqui para poder entender como esse jogo pode ser bem pontuado para além dessa questão de cansaço dos Cavs. Cleveland é um time que joga e deixa jogar. É a melhor eficiência ofensiva da NBA e por mais que eles estejam a 7ª melhor defesa, eles jogam num ritmo tão alto, eles são um dos 10 times mais rápidos da NBA, que eles acabam sofrendo muitos pontos por posses de bola, justamente porque eles sabem que eles vão pontuar bem, então tá tudo bem sofrer ali na casa dos 110, 105 pontos. Nos últimos 15 jogos fora de casa, o Cleveland teve uma média de 124,1 pontos feitos, 113,7 sofridos, o que dá uma média de mais de 237 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Dentro desse recorte, a gente teve um confronto com o Miami Heat, que terminou com mais de 231 pontos na partida. Quando a gente dá uma olhada aqui para esses jogos fora de casa dos Cavs, nos últimos 2 consecutivos, essa marca foi superada, pelo menos essa marca de mais de 220,5 pontos que a gente busca para hoje, e também a gente conseguiu superar essa marca aqui contra o Toronto, Wizards, Detroit, Miami Heat, ou seja, nos últimos 8 jogos, em 6 a gente superou essa marca, e se a gente for esticar esse recorte, a gente tem grande maioria dos últimos 15 jogos deles como visitante superando essa marca. Nessa temporada em específico, quando a gente vai aqui para os aspectos defensivos, o Miami Heat não é grande coisa. É quase um dos 10 melhores, é verdade, mas o Miami Heat nos últimos tempos foi uma defesa de elite, de top 10, coisa que, com Tyler Herro hoje sendo muito importante dentro de quadra, tendo uma minutagem alta e não sendo mais um sexto homem, eles dificilmente vão conseguir ser. Então, alinhando essa velocidade, esse bom ataque dos Cavs, essa falta de comprometimento defensivo deles, ou nem sei se essa é a melhor palavra, mas ainda assim, essa defesa deles que tá cansada, mas que não se importa em deixar os adversários pontuarem porque eles são muito seguros do seu ataque, eu acredito em um over, principalmente também por conta desses números histórico recente que os Cavs têm. E vamos falar aqui a respeito de um jogador. Vamos falar de Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks, que encara hoje a equipe do Dallas Mavericks. O Mavericks extremamente desfalcado, perdem agora o Kyrie Irving, dispensaram o Luka Doncic, trouxeram o Anthony Davis. Anthony Davis se machucou, seu principal reserva PJ Washington também, e os 2 jogadores de garrafão, Daniel Gafford e também Derek Lively, também machucados. A gente vai ter um time baixo, frágil no garrafão e com problemas defensivos e mais do que isso de motivação para o resto da temporada, porque não dá pra gente acreditar em um Dallas campeão e competitivo sem o Kyrie Irving e num curto prazo sem o Anthony Davis. Então eu acredito que o Bucks vai pontuar bem, vai explorar essa fragilidade defensiva hoje do Dallas, então vamos de mais de 28,5 pontos do Giannis, porque acredito que ele vai ser o principal fator pontuador dessa partida, né? Ele que nos últimos 9 jogos marcou a média de 35,1 pontos
contra o Dallas Mavericks. Ele conseguiu superar esses 28 pontos, 5 pontos em 7 desses 9 jogos recortados aqui. Fez 2 partidas de pelo menos 40 pontos aqui nos últimos 3 encontros. E a gente tá falando, como eu disse para você, de um Dallas que piorou defensivamente. Vamos fazer aqui a nossa análise focada um pouco mais em certas distâncias. A gente tem o Dallas Mavericks como um dos 10 times que mais sofreram pontos na zona pintada em toda a NBA, onde a gente sabe que o Giannis domina. E quando a gente pega aqui nos últimos 15 jogos, a menos de 5 pés da cesta, eles foram os times que, o segundo time que mais sofreu arremessos convertidos dentro desse setor, e o time que mais permitiu tentativas de arremesso a essa distância tão curta da cesta. Ou seja, é muito fácil você chegar embaixo do garrafão deles, converter pontos, e a gente sabe que o Giannis tem facilidade em chegar nesse setor e converter seus arremessos também. Beleza? Então vamos de acima de 28,5 pontos do grego e partir aqui para a nossa próxima análise. Vamos falar aqui a respeito de Denver e Kings. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal para ajudar o projeto a seguir acontecendo e chamem lá no WhatsApp sem compromisso para poder conhecer o nosso grupo VIP, todo o conteúdo que a gente traz, informações e também para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. É o melhor incentivo possível e a gente em troca oferece para vocês o melhor conteúdo que você vai encontrar, todas as nossas tips justificadas, explicadas com números e estatísticas, porque é assim que no médio e longo prazo seremos lucrativos. Tem link aqui embaixo do nosso grupo gratuito e também da BetWinner, onde você garante bônus e cupom de até 100% de bônus com o cupom Cesta de Trade. Falando de Denver Kings, a gente tem mais um time no perfil Cleveland Cavaliers, aqui um time que joga, deixa jogar e mais do que isso, hoje vai encarar um time que gosta de jogar num jogo acelerado, tá? O Sacramento Kings gosta desse jogo mais ofensivo, mais veloz, eles vêm sofrendo muitos pontos de 3, e é um time que tem a ousadia e qualidade necessária para atacar o garrafão do Denver, que é a melhor forma de você pontuar contra eles. Vamos de mais de 230 pontos, 5 pontos totais. Essa tip ela se baseia acima de tudo naquilo que os jogos do Denver Nuggets vêm sendo, onde nos últimos 15 jogos eles marcaram 122,7 pontos, sofreram 115,3, o que dá uma média de 238 pontos de média nas partidas em que eles se envolveram, superando esses 230,5 pontos em 3 dos últimos 4 jogos e em 6 dos últimos 8 jogos também, ficando abaixo aqui contra os Lakers e contra o Boston, que são times que jogam num ritmo um pouquinho mais cadenciado, diferente desse Sacramento Kings. Vamos aqui para as linhas em geral e a gente pode observar que a gente tem aqui um Denver Nuggets com um aproveitamento interessante nas bolas de 3, o terceiro melhor da liga, sendo que os Kings são dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo. O Denver é também um dos 3 times com melhor média de pontos por jogo da liga. O Sacramento também é um dos 10, no caso o 7º com melhor aproveitamento. Quando a gente vai aqui para estatísticas avançadas, a gente está falando de 2 defesas médias para ruins, tá? O Sacramento Kings é a 15ª, a equipe do Denver Nuggets a 17ª melhor defesa da liga. E quando a gente fala aqui de pace, que é o tempo que esses times gastam, relógio para finalizar uma jogada, o Denver Nuggets é o 5º time mais rápido da liga. Então a gente tem aqui um cenário bem interessante para o over. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Palpites que a gente não falou a respeito vai ser exclusivo no nosso grupo VIP. Lembrando que a gente foi de over na pontuação total entre Cleveland e Miami, pelo menos 29 pontos de Giannis Antetokounmpo. A gente espera um over no jogo entre Denver Nuggets e Sacramento Kings. E a gente começou ali com a vitória do Boston Celtics para pegar uma odd em torno de 1,40 a 1,50 no ao vivo. Também a gente indicou ali para vocês, né, um over na pontuação do Timberwolves, aliado com o handicap positivo do Utah Jazz. Espero que tenham gostado desse vídeo, amanhã tem mais e não se esqueçam que o Cesta de Trade, se baseando em números e estatísticas, é assim que a gente vai ser lucrativo no médio e longo prazo. Então comente se você discorda ou concorda com as nossas tips e por quê. Muito obrigado pela sua audiência e falou!